pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo eu não venho aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Como sempre, né? Eu sempre falo pra vocês, a gente tem andado muito ocupado, estudando, trabalhando. A gente nem conseguiu mostrar as novidades, as coisas que aconteceram. Vocês podem ver, minha casa tá um pouquinho diferente. Já botei o enfeite de Natal, nem mostrei pra vocês. Mas com um tempinho a gente vai tentando atualizar. O Rafa não vai ter como gravar comigo hoje. Ele tá no final do período e tá lá trancado no quarto fazendo os trabalhos dele, estudando para as provas. Então eu vou vir aqui fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo rapidinho pra vocês, que eu tava devendo há muito tempo. Eu prometi, acho que 1 ano atrás, né, sobre a entrevista de emprego, como é que terminou, como é que eu consegui passar pela dinâmica de grupo, como é que foi, se eu consegui entrar mesmo nessa empresa ou não. Então, vou tentar resumir aqui um pouquinho pra vocês. Bem, então vamos lá. No último vídeo, se eu me lembro bem, que eu não assisti ele pra poder fazer esse, eu terminei falando sobre a dinâmica de grupo. Quem não sabe os detalhes, eu vou deixar aqui no bloco de descrição como é que foi a primeira parte dessa entrevista, desse processo seletivo. Aí, beleza, né? Eu consegui passar na primeira entrevista, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, e a menina me falou que teria agora um processo que seria com mais pessoas, né? Uma dinâmica de grupo. E aí eu fiquei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar. Eu mal tava entendendo que ela tava falando comigo, entendeu? E eu tava meio que me garantindo, assim, no Rafa, né? Que ele ia fazer a entrevista junto comigo, então eu ia meio que ficar olhando pra cara dele. Se ele falasse sim, eu ia falar que sim também, alguma coisa assim. Fui muito cara de pau mesmo, gente. Eu não sei como eu tive coragem de fazer isso, não. Não sei se foi o nervosismo do momento, que meio que você fica anestesiado e vai fazendo as coisas e você nem percebe o que você tá fazendo. Porque às vezes eu olho pra trás e fico tentando entender assim, cara, o que deu na minha cabeça pra eu ter coragem de fazer isso, né? Mas, voltando pro assunto. Aí chegou o dia da dinâmica de grupo. Eu tava tão nervosa que... Sabe quando você chega no nível de nervosismo que você simplesmente acaba o nervosismo? Tava nesse nível. Falei assim, quer saber? Tô nem aí, se passar passou, não passar passou também. Tô aqui nessa vida, não vou ficar me estressando com esse tipo de coisa. Eu tava quase morrendo já, tinha chorado no dia anterior de nervoso. Aí falei, quer saber, eu vou lá. Se der, deu, se não der também, que se dane, já tava assim. Aí chegamos lá, era uma mesa bem grande, uma mesa branca enorme, assim, 2 mesas, uma do lado da outra. E eram 4 pessoas sendo entrevistadas, né? 4 comigo. E 2 dessas pessoas eram canadenses, a outra era o Rafael, né? Eu estava competindo com ele. Só que tinham 2 vagas, né? Abertas na hora. Então meio que tava assim, se entrar, vai entrar gente, né? A fé da pessoa, né? Competir com 2 canadenses e achar que vai entrar. Mas tá bom. Aí tinha assim um papelzinho na minha mesa, né? Com o meu nome, o nome da pessoa e tal. E algumas perguntas assim, e eu desesperada já tentando olhar assim, né? Porque fica meio que virado e tinha uma folha em cima pra tampar as perguntas. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir traduzir isso, não posso usar o celular, não posso usar o tradutor, como é que eu vou fazer? E eu tentava olhar assim, eu não conseguia, porque eu acho que eles sabiam que eu e Rafa éramos casados, então não botou a gente um do lado do outro, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei o que tá escrito aqui. Aí eu achava que tava ruim, mas ia piorar muito, muito, muito. Aí, foram uns 15 minutos assim esperando, né? Daqui a pouco entra um gerente. Aí tá bom, né? Gerente com cara de malvado assim. Aí daqui a pouco entra outro gerente. Aí eu, tá, 2. Vai ser uma dinâmica bem dinâmica. Aí entra o terceiro e entra o quarto. 4 gerentes. Todos os gerentes da empresa foram participar da dinâmica de grupo. Eu, putz, agora ferrou. Se tava ruim, agora vai ficar pior. Mas não era só isso não, ia piorar mais ainda. Como é que foi essa dinâmica? Eram 4 gerentes e 4 pessoas, né, disputando a vaga. Cada gerente sentou em frente a uma dessas pessoas, né? E eles tinham uma
tipo uma planilha com umas 5 folhas, 6 folhas, pra perguntar pra gente. Aí eles sentaram assim, aí a menina abriu a primeira folha, a gerente, a primeira que falou comigo, era uma pessoa assim tão, sabe, gente boa, fazia você se sentir tão em casa, né? Puxa, se eu soubesse falar inglês agora, ia ser uma amiguíssima minha. Aí ela pegou, abriu a folha, né? Todos ao mesmo tempo, sincronizado, pode ir. Aí abria, virava a folha, aí começava a fazer a pergunta. E eu entendia, gente, era tipo assim, 30% do que ela tava falando, não sei como, porque isso já foi muito pra mim. E aí eu tentava meio que, não sei, ver o contexto da coisa, pegava uma palavra que ela falava, cara, eu acho que ela tá querendo falar isso, e aí eu respondia maravilhosamente péssimo. Eu respondia assim, o que eu conseguia falar, né, que era muito pouco, mas eu tentei responder na medida do possível. Eu comecei, o nervosismo começou a voltar de uma maneira muito forte, a minha mão começou a suar, fiquei muito nervosa. E isso é porque essa gerente era uma pessoa assim, que te deixava muito à vontade ali. Aí eram uns 2 minutinhos, ela fazia a pergunta, fechava a planilha, e todos levantavam ao mesmo tempo e trocavam de lugar. Tipo, não era só um gerente pra você, todos os gerentes iam passar por você com diferentes perguntas. Aí chegou outro gerente, né, fez a pergunta lá pra mim e tal. Aí eu, caramba, meu Deus do céu, você pode repetir, por favor? Me desculpa. E toda hora eu pedia desculpa. E eu falava assim, que eu não entendi muito bem. Aí a pessoa meio que tentava me ajudar, né? Não, quis dizer isso, isso, isso. Você acha que é isso? Tipo, não é isso, entendeu? Aí eu, não, imagina, não, com certeza eu não faria isso e tal. E assim foi a entrevista, né? Levantaram 4 vezes e fizeram esse revezamento de perguntas pra gente. E aí depois dessas perguntas, né, eles fizeram perguntas aleatórias pra gente discutir entre si. Aí eu tinha que conversar com um senhor que tava do meu lado. Tinha algumas perguntas, alguns temas que eu tinha que conversar com ele. Tipo, sobre comida que eu gosto. Tipo, temas que não tem nada a ver com trabalho, mas que eles iam analisar alguma coisa que eu não faço ideia do que é. E o Rafael ficou conversando com outra senhora que tava lá, né? Acabou que esse senhor que tava concorrendo comigo, ele era um militar. Aí eu, putz, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar essa competição de um militar? Não vou ganhar, não tem como. E a outra senhora falando fluentemente, assim, super descontraída e tal. Aí eu, quer saber? Não vai dar isso pra mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer amizades, vou conversar com as pessoas o que dá pra conversar e fica uma lição pra vida, né? E nisso, nessa de eu ver que eu não ia conseguir passar, veio uma tranquilidade dentro de mim tão grande que, tipo assim, as coisas que eu tava com um pouquinho de dificuldade de falar antes, eu acabei conseguindo falar na hora. E eu conversei com o senhor, muito gente boa, aí ele me contou algumas coisas sobre o quartel dele e tal, contou quais eram os planos dele. E aí, depois que a gente tinha 15 minutos pra ficar conversando, aí depois os gerentes voltavam, né? Eu não falei que eles chegaram a sair, eles voltavam. E aí a gente tinha que falar o que a gente aprendeu sobre outra pessoa. Aí, como era um assunto muito interessante, eu tava gravando bastante o que ele tava falando, né? Porque eu falei, bem, se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou repetir exatamente as frases que ele me falou. E aí a pessoa perguntou, aí eu expliquei qual era a situação dele, que ele queria um emprego part-time ou full-time por causa disso, no que ele já tinha trabalhado antes na vida dele e tal. Isso, gente, foi muito assim, num inglês muito ruim que eu respondi essas coisas, porque eu não sabia falar. Assim, eu ainda não sei falar muito bem, mas eu já sei me virar muito bem, entendeu? Só que na época era pior ainda. Então foi tipo assim, foi muito ruim. Eu sei que foi ruim, porque eu conseguia ouvir bem. Então, quando eu falava, eu sabia que eu tava falando besteira, eu sabia que eu não tava falando coisa com coisa, mas as palavras, eu usava palavras que se conectavam. Então, as pessoas, elas conseguiam entender o que eu tava querendo dizer. Aí, tá, o pessoal gostou, né? Tipo assim, eram pessoas muito educadas, então ninguém chegou a me humilhar
ou a falar assim, nossa, você não fala nada, para com isso e tal, você tá eliminando. Ninguém falou isso, eles sempre, assim, pessoas que eles tratam muito bem, e isso eu gostei muito, né, da hora da entrevista. Aí perguntaram também qual era o tipo de comida que eu gostava mais. E sabe quando você não lembra nem o que é um bread? Você não lembra o que é nada, você não lembra nada. A única coisa que veio na minha cabeça é poutine. E eu odeio poutine. Aí perguntaram assim, qual a sua comida preferida? Poutine, com certeza poutine. Eu tinha provado uma vez e o que eu provei era péssimo, eu odiei, mas foi a comida que veio na hora. Só que é a comida preferida do pessoal aqui, né? Eu acho que é a única comida típica deles, praticamente. E aí todo mundo, com certeza, uma brasileira que gosta de poutine, adoramos você. Todo mundo riu na sala, é verdade, é verdade. Mas aí acabou, né, a entrevista, todo mundo deu tchau. Aí eu fui embora, Rafael. Infelizmente, meu amor, você vai pegar esse emprego aí sozinho, vai trabalhar part-time, eu vou ficar em casa, infelizmente, sem fazer nada, porque eu não passei nessa entrevista, não tem como eu ter passado, eu falei muito mal, eu não entendia o que os gerentes falavam comigo, eu pedia pra eles repetirem, eu fiquei muito nervosa, eu não sabia falar, não tinha capacidade pra poder entrar naquele emprego, não tinha inglês pra isso, né? Aí eu meio que já tinha desistido, já tava, tipo assim, eu já tinha me conformado que eu não ia passar, né? Que infelizmente eu ia ter que procurar alguma outra coisa. O Rafael me consolando, não, Jéssica, não fica assim, você não sabe a resposta ainda. Rafael, pelo amor de Deus, que resposta que tu quer? Que resposta? Eu não falei nada, não sabia falar nada, como é que eu vou passar nesse negócio? Não dá pra passar. Aí passaram-se 5 dias, o Rafael recebeu a ligação dele, né? Pedindo pra, você pode vir aqui trazer seus documentos, você foi aceito, parabéns, não sei o quê. Claro que ele ia passar, né? Ele sabe falar inglês, foi muito bem na entrevista. E aí, daqui a pouco ligam pra mim, foi o mesmo número que ligou pra ele. Eu, Rafael, o que ele vai falar? Vem aqui. Aí eu botei no Viva Voz, né? Eu falo assim, olha senhora, infelizmente, eu já tava imaginando que eles iam falar assim, né? Oi Jéssica, tudo bom? Pra você trazer suas documentações e tal, você começa tal dia, você tem possibilidade? Rafael, ela tá falando que eu passei, isso quer dizer que eu passei, isso quer dizer ele, sim, fala que sim, Jéssica. Eu, sim, e só Deus sabia, cara, como eu tava feliz naquela hora. Gente, vocês não têm noção, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque, gente, foi um milagre muito grande, eu não sabia falar, foi uma entrevista ruim, a única coisa que eu podia fazer era rir, né, mostrar que eu era uma pessoa simpática, mas que eu não falava. Mas assim, eu fiquei muito feliz naquele dia, agradeci muito a Deus, aí liguei pra minha mãe, e isso era numa sexta-feira, foi o final de semana mais divertido da gente, a gente respirou tranquilo, tipo, agora a gente vai estar trabalhando, vai dar certo e tal. Aí beleza, né, acabou a entrevista, conseguimos passar, e só que tem mais coisa aí, porque foi o seguinte, eu entrei, e agora como é que eu vou trabalhar lá se eu não sei falar inglês, né? Isso aí já é outra coisa que eu vou contar pra vocês, não sei se o vídeo vai ficar muito grande. Qualquer coisa eu vou cortar, mas eu já estou gravando o próximo, tá? Não vou fazer igual o outro que eu prometi 1 ano atrás e tô gravando agora pra vocês.